Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos para o nosso Café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui na cidade de Olambra. Eu conheço. Conhece? Interior de São Paulo, a cidade das flores. A Olambra, para quem não conhece, é uma estância turística muito bela e, assim, colonizada pelos holandeses. Então, ela tem uma característica holandesa, a comida, os doces, o croquete holandês. Estamos um pouco carentes de visitantes nessa época, né, Leila? Porque as ruas estão vazias, né? Cidade pequenininha, 13 mil habitantes. O mês de maio nós dedicamos a falar das mulheres, grandes mulheres, espíritos iluminados que vieram para fazer a diferença. Falamos de Alta de Souza, de Meimei, de Sheila, né? De Sheila, ai meu Deus, como é que é o nome dela? A professora Anália Franco. Anália Franco. Foi um mês muito completo. Falamos assim desses grandes vultos do espiritismo que muitas das vezes a gente ouviu falar, mas ainda não conhece muito. Logicamente que a gente falou um pouquinho no nosso bate-papo. Mas hoje, 1º de junho de 2020, nós vamos falar de um homem também que fez um trabalho magnífico na sua última reencarnação. Você sabe quem é, Roberto? Pode começar a falar, se quiser. Um abraço para Cirlei, Daniela. Então, Leila, nós temos um profundo respeito, não chega a ser uma reverência, mas faz jus às nossas homenagens, de alguém que se notabilizou, porque sabemos que os fenômenos mediúnicos, eles têm uma gradação muito grande, né? Uma variedade muito grande. Kardec teve esse cuidado lá no Livro dos Médiuns, quando ele faz uma catalogação dos dons mediúnicos. Mas nós vamos fazer então essa semana, né, principiando por hoje, abordar de uma figura muito singular. Eu costumo dizer, os grandes missionários geralmente não nascem berço de ouro, viu, gente? Então, se alguém nasceu num lugar muito aconchegante, com muita cultura e tal, já com pode... muita facilidade. Cerca de todas as facilidades, fala assim, olha, provavelmente não é um missionário. Mas nós estamos falando de quem? Francisco Peixoto Lins, também conhecido como Peixotinho. Isso. É uma adjetivação carinhosa para com ele, que ele dedicou toda a sua vida na fenomenologia, que lhe era peculiar, que era de materialização, de propiciar curas. Não era para efeito de despertar a curiosidade, a crença, porque muitas vezes as pessoas acham, olha, se eu visse, eu acreditaria. É um engano. A experiência prova que às vezes nós somos defrontados pelo fenômeno e nem por isso nós nos levamos a desenvolver o processo de fé. O que nos leva realmente a consolidar nossa fé é o conhecimento, ver o fenômeno e entender em que condições se dá e, sobretudo, qual é o propósito. Mas tudo bem. Então, aqui, Leila, na Revista Cristã do Espiritismo, ela nos dá muitas informações que eu achei apropriado compartilhar com os nossos ouvintes, que dá conta dos detalhes da biografia, né? Embora é uma sinopse biográfica, porque talvez mais de 2 livros, 5, 6, talvez necessários seriam para falar sobre a obra de Peixotinho. Exatamente. Então eu gostaria até de falar um pouquinho, porque eu acho que a gente deve sempre começar pelo início, né? Aonde que Peixotinho nasceu, inclusive esse nome, porque ele tinha um irmão que o sobrenome Peixoto, uns chamavam o irmão de Peixotão, e ele, como era miudinho, chamavam de Peixotinho. Mas o Peixotinho, ele nasceu em 1º de fevereiro de 1905, na cidade de Pacatuba, no Ceará. E a gente vê esses espíritos, durante o mês de maio, nós vimos
todo esse reencarne de grandes trabalhadores nessa época, final do século XIX, início do século XX. O Chico nasceu em 1910, o Peixotinho nasce 5 anos antes, lá no Ceará. O Bezerra de Menezes também foi do Ceará, só que ele nasce no século XIX. 1831. Só que o Peixotinho, como o Roberto falou, os missionários, aqueles que vêm para fazer um trabalho, assim, mais em benefício da humanidade, esquecendo um pouco de si próprio, em geral, eles vêm numa situação difícil. Até se for fazer uma comparação entre ele e o Chico, tem muitos pontos de semelhanças, porque ele logo cedo, ele perdeu os pais. O Chico perdeu a mãe, ele perdeu os pais. Então, o que aconteceu com o Peixotinho? Ele passou a viver com os tios maternos. Ele tinha 2 tios que eram solteiros e que acolheram os sobrinhos. E então, nessa casa, vivia cerca de 18 crianças, porque tinham primos, os irmãos de Peixotinho, então era assim, era um ambiente assim bem... É uma fartura, né, Leila? Uma fartura de crianças, né? Uma fartura de criança e uma fartura de fartar tudo, né? Porque muita penúria, né? Alimentar tantas crianças, né? Então, mas quando ele já estava mais adolescente, porque também os tios muito religiosos, católicos, e naquela época, hoje em dia não é quase, a gente não vê tanto, mas era uma grande honra se alguém da família fosse um seminarista. Então eles conduzem, né, o Peixotinho, cerca de seus 14 anos, para ir para o seminário. Só que o Peixotinho fazia tanta pergunta e não conseguia aceitar certas... Era um questionador, né? Que ele acabou não dando muito certo, né, Roberto? Gostaria de falar alguma coisa mais sobre isso? Sim, quais eram as opções, né, em termos de especialização, de carreira da época, eram muito estreitas, né? Era basicamente a medicina, a advocacia, né, Lili? Engenheiro. Mas aí os tios... Aqueles que tinham condições, sim, os né? que tinham condições, porque não era fácil. Não existiam universidades públicas, né? Mas então, o Francisco Peixoto Lins é matriculado no seminário por vontade dos tios e lá ele torna-se um questionador. Porque, como eu disse, olha, o fenômeno, ele pode até empolgar, mas se a pessoa não entender o fenômeno, então não terá acrescentado nada. Então, o que leva à consolidação da fé é o conhecimento. E então, tinha muitos dogmas ali que o Peixotinho, questionava e discordava e fazia pontuações. Então, tornou-se um candidato, ou seja, um seminarista inconveniente. Mas ele próprio poupa aos outros desses seus inconvenientes, seus arroubos, e aí, aos 14 anos, ele muda-se já para onde, gente? Para o Rio de Janeiro, que era a moda, né? Vamos para a capital do país, né? Que era o Rio de Janeiro, já era república, né? Império, isso. Né? Mas aí já estávamos no século XX, né? No ano de 1921, 1920. Então ele vai para o Amazonas. Aí vocês, meu Deus, mas para o Amazonas? Então ele, ao invés, entre aspas, né, que nas nossas leituras a gente faz muito isso, ao invés de ir para um lugar melhor, foi para um lugar pior ainda. Mas naquela época, né? Naquela época era a época do ouro, era a época da borracha, dos seringais, então as pessoas... O novo Eldorado, né? O novo Eldorado. E ele jovem, imagina os jovens em 14 anos, dividindo uma casa cheia de adolescentes, de conflitos. E então ele imagina o quê? Provavelmente, né? Eu vou para lá, vou enriquecer, né? Só que ele fica lá 2 anos, mas depois ele viu que não era bem o que ele imaginava, ele acaba retornando novamente para Fortaleza. Mas nessa época que ele retorna,
começam a se manifestar os primeiros sinais da mediunidade dele. Porque nós sabemos, a mediunidade, ela pode se manifestar em qualquer período, desde bebezinho até a velhice. Ela pode eclodir em algum momento. E nele começou justamente na adolescência, que é uma fase, inclusive, que muitos podem, às vezes, confundir a eclosão da mediunidade com a esquizofrenia, porque a esquizofrenia também, ela costuma eclodir muito na adolescência, por isso o cuidado muito grande que as casas espíritas precisam ter. Mas a mediunidade dele eclodiu de uma forma muito violenta, porque alguns, a mediunidade surge de uma forma mais branda, mas dele foi de uma forma muito difícil, porque nós sabemos que apesar de voltarmos com compromissos, como ele voltou, mas Deus se utiliza dos seus próprios filhos imperfeitos para trabalhar em benefício de outros. E provavelmente, em função das suas dificuldades do passado, quando a mediunidade eclode, ela eclode de uma forma muito difícil. Gostaria, Roberto, de acrescentar algo mais? Nós precisamos tomar muito cuidado, a advertência que a lei está fazendo é muito apropriada, para não endeusar os médicos. Os médios. Os médiums. Porque a mediunidade é instrumento de resgate. Claro que há exceções, mas regra geral é assim. O próprio Emmanuel ele diz o seguinte, regra geral, os médiums são espíritos que faliram clamorosamente no passado. Então a pior forma de perder a reencarnação é nós começarmos a estabelecer idolatrias, cultuá-los. Damos sim o devido respeito, mas não pela mediunidade em si, mas o que fazem dessa mediunidade. Porquanto todos nós, em alguma medida, conforme o próprio Allan Kardec disse, nós, em alguma medida, sofremos a influência dos espíritos, nós somos, por isso mesmo, médiuns. Mas o médium que estamos abordando, o Francisco Peixoto Lins, então a mediunidade dele, ela desperta no tranco, porque ela foi tão forte que ele chegou a ficar, só tem uma ideia, 20 horas em estado de catalepsia, em estado catalético, é chamada morte aparente, ao ponto de seus familiares o darem como morto. Ele quase foi enterrado, imagina, 20 horas naquela... Hoje em dia a medicina ainda às vezes se equivoca, então ele quase foi sepultado, dado 20 horas, dado como morto, porque o processo obsessivo que ele sofria era muito intenso. E quando ele retorna disso, pouco tempo depois, ele sofreu uma paralisia que o deixou prostrado na cama durante 6 meses. Lembra até o caso do Divaldo Franco. O Divaldo Franco ficou prostrado na cama, sem poder andar, também numa situação parecida com essa. Por quê? O irmão do Divaldo desencarna, não sei se vocês lembram desse episódio, e o irmão, foi um desencarne súbito, o irmão não percebe que havia desencarnado e fica ali, junto ao Divaldo. E com isso, o Divaldo ainda jovem, adolescente, não tinha condições de entender o que estava acontecendo e ele perde a força das pernas. Nem tinha educação, tinha mediunidade, mas não tinha ela educada, né? Exatamente. Então, o Peixotinho ficou 6 meses ali na cama e alguns relatam, porque nós sabemos as histórias, quem conta um conto aumenta um ponto. Alguns relatos dizem que um vizinho que era espírita foi à casa dele e falou, com autorização dos familiares. Com autorização dos familiares. Aí eram seus tios. Pediram para assisti-lo, com passes, com leituras, com água fluidificada, água magnetizada. E, posteriormente, ele vai a um centro espírita,
aonde Viana de Carvalho, que foi um grande trabalhador espírita, um tribuno Cearense também. cearense, ele dá continuidade a esse atendimento ao Peixotinho. Mas a própria família do Peixotinho, as filhas, já conta de uma forma diferente. Contam que o Viana de Carvalho foi à residência dele, querendo prestar essa assistência, porque soube do caso dele, querendo prestar essa assistência, mas a família, muito religiosa, não permitiu. Então ele disse não. Era religiosa como Católicos, né? Muito católicos. Aí que ele, Peixotinho, disse, não, se vocês não autorizam, então eu vou em busca do meu tratamento. E foi ao centro espírita e lá ele foi cuidado, foi orientado. E aí ele começou a ler as obras espíritas e foi dando, né, assim, andamento a esse desenvolvimento mediúnico, como nós costumamos dizer. Então, esse início da vida do Peixotinho, como o início da vida de muitos médiuns, até que a mediunidade seja educada, foi assim de muita prova, né? De muito sofrimento, mas depois ele vai vencendo tudo isso. E aí, Roberta? Porque nós temos que entender o seguinte, tudo ocorre debaixo de leis soberanas, leis divinas. Então, existe a lei dos fluidos. Nós estamos recordando que ele ficou 6 meses acamado, não é pouco tempo, gente. Então, ele, sim, a melhora dele foi progressiva e a tal ponto que em 1 mês ele já estava restabelecido. Então, essa melhora progressiva, dentro de 1 mês, estava consolidada. O que ele fez, então? Ele passou a frequentar o centro espírita, foi na doutrina que ele encontrou respostas para as suas dúvidas mais profundas. Eu costumo dizer o seguinte, olha, nós às vezes somos espíritas e não sabemos, porque já tenho encontrado muitas pessoas, talvez vocês mesmos, que quando começam a conversar, falam, olha, eu já sabia que era assim, ou eu imaginava que fosse assim, e por outro, e tal, tudo bem. Então, acho que com o Peixotinho não foi diferente, não é? Então, quando diz que ele encontrou resposta para as suas dúvidas, mas certamente, se ele já questionava os dogmas, é porque já tinha um outro caminho, mesmo que fosse a nível inconsciente. Então, Peixotinho também era dotado de diversas capacidades mediúnicas, como já dissemos, e principalmente de efeitos físicos. Ele, inclusive, trabalhava, né, mais adiante, porque nós estamos ainda no seu início de adolescência, né? Trabalhava com receituários mediúnicos, mas nesse momento que ele estava sofrendo todos esses assédios, porque foi uma fase difícil. Teve um dia que ele sentiu-se agredido por um espírito e foi uma luta tão ferrenha com esse espírito que ele depois transportado, se transporta, enfim, naquele momento daquela luta ferrenha, e ele aparece a 20 quilômetros de distância da onde ele estava, já num fenômeno de transporte, que depois ele fazia muito, mas já de uma maneira equilibrada nas reuniões de materialização. Ele é transportado, ou ele se transporta a 20 quilômetros de distância da onde estava aquela luta ferrenha com aquele espírito. A roupa dele se encontra toda, como se tivesse toda navalhada, fatiada, né? Fatiada, mas sem nenhum ferimento no corpo, e numa praia, 20 quilômetros. A semelhança de um náufrago, né? Numa praia distante. Então, ver o momento ali daquela eclosão da mediunidade foi de uma forma assim, muito, muito difícil. Imagina um jovem sem conhecimento para conseguir compreender tudo isso. Mas como a gente sabe que nada
está sem a supervisão de Deus, justamente Viana de Carvalho, que era um espírita com muita base doutrinária, foi quem se apresenta para auxiliá-lo. No caso do Francisco Xavier, Chico, né? Lembrando que foi o casal Peralva, né? Uhum. Hermínio Peralva e Martim, mas enfim. Então, tem uma mediunidade que desperta e tendo alguém próximo que, teoricamente, por experiência, como a Leila acabou de colocar, é colocado ao lado desse médium por uma ação providencial de Deus, porque essa mediunidade ela tem que ter um propósito, ela tem que fazer acontecer, né? Mas aí, Leila, em 1926... Mas o nosso tempo, ele já está chegando ao fim. Nós vamos mandar um abraço aqui para Tassimara. Tassimara, que bom que você está aí conosco. Bom dia, Tassimara. Um abraço para Niva, um abraço para Marta, para Sueli Aparecida, mais alguém aí, a Sônia Lauriquer, que sobrenome bonito. Suelina, já falei, Eudócia, Arnaldo, Desirê, Arlete, Maria Dolores Robles Romero, que nome bonito também, sobrenome bem bonito. Então, quando foi em 1926, o Peixotinho estava com quantos anos? Ele nasceu em 1905. Muito aos 21 anos. Né? Aos 21 anos. Ele foi convocado para o serviço militar e ele foi transferido para o Rio de Janeiro, que na época, né, já era a capital da República. Mas nós vamos dar continuidade a essa história belíssima desse médium que, através da sua mediunidade de efeitos físicos, e ele tinha vários tipos de mediunidade, ele possibilitou a cura de muitas pessoas, trabalhou com a Sheila, como nós comentamos aqui, a Sheila